Olá, pessoal, tudo bem? Continuando a aula 3, então, bloco 2, tá? Eu finalizei a aula passada dizendo que era final da aula 2, né? Não, mas era o final do bloco 1 da aula 3, tá? Aí ele teve algumas correçõezinhas, só onde que eu falei de que o Vladimir Herzog conseguiu a correção da certidão de nascimento. Acho que eu já estava meio cansado o dia inteiro gravando a aula. Na verdade, ele conseguiu a correção da certidão de óbito dele, tá? Pra fazer constar que não foi suicídio, e que sim foi decorrente de tortura, tá? Então foi isso que ficou lá estabelecido. A gente sabe que ele morreu proveniente dos choques, porque tem um documentário muito legal, eu acho que até deve estar no YouTube, porque eu assisti na época pelo YouTube. Esse documentário foi feito pelo Instituto Herzog, tá? Que é um instituto criado pela família dele e com apoio dos amigos e jornalistas. Então, ali tem jornalistas de renome que a gente conhece até hoje, tá? Que são amigos dele e dois que foram torturados com ele no dia. Então, eles estavam em salas separadas, mas eles estavam ouvindo tudo, né? Porque enquanto eles estavam na sala ao lado, o Herzog estava numa outra sala. E daí eles ouviram tudo. Então, é por isso que se sabe que foi por choque mesmo, tá bom? Então, tá. Finalizamos, então, essa parte ali de sentença internacional e sentença estrangeira. Agora a gente vai entrar efetivamente ali para entender um pouquinho como que então, como que se configura essa proteção de direitos humanos, esse direito internacional público aí, no âmbito como que é essa organização em si, tá? Então, nós temos dois sistemas de proteção. Nós temos o sistema global e nós temos os sistemas regionais de proteção de direitos humanos, tá? Então, o sistema global, hoje, ele é formado pela ONU e pelas suas organizações, tá? Então, a gente tem lá a ONU, que foi criada pela Carta de São Francisco em 45, então no ano em que finalizou a guerra, né, a Segunda Guerra Mundial, eles já criaram a Carta de São Francisco. A gente fala que a precursora da ONU foi a Liga das Nações, porque o que aconteceu? Inicialmente, ali pós Segunda Guerra Mundial, os países tinham que se reconstruir, né? Principalmente na Europa, eles estavam devastados. Então, a Liga das Nações, inicialmente, era para transporte de carvão e aço, para poder fazer os acordos comerciais entre os países que precisavam reconstruir. Tá? Então, inicialmente foi isso, foi um acordo comercial entre os países. Depois, né, depois com o desenvolvimento ali das ideias pós Segunda Guerra Mundial, com os tribunais que foram sendo criados, entendeu-se ali, claro, gente, tudo foi muito rápido na história, né? Em 45, então já foi feita a Carta de São Francisco, né, que previu a criação da Organização das Nações Unidas. Então, isso em termos ali de mundo, né? História do mundo é tudo muito rápido, tá? Então, essa Liga das Nações, ela foi criada pelo antigo Tratado de Versalhes, tá? Então, por isso que a gente tem essa diferenciação aí, tá? Os propósitos da ONU são a manutenção da paz e da segurança internacional, desenvolvimento de relações amistosas entre as nações, busca-se o diálogo entre os países, tá? Cooperação internacional para a solução de problemas econômicos, sociais e culturais, e a ONU, ela tem um centro de harmonização internacional, então vários conflitos são levados à ONU, tá? Então ali ela tem a intenção sempre é pacificar os possíveis litígios. Claro, nem sempre isso é respeitado, né? Por óbvio. Então, assim, situações como a intervenção americana no Iraque, né? Porque o Iraque ficou sendo administrado por muito tempo por um diplomata da ONU, depois por um integrante do governo americano, um sargento, tá? Inclusive esse diplomata que foi enviado para o Iraque
era um diplomata brasileiro, Sérgio Vieira de Mello. Quem tiver interesse aí na história dele, ele é filho de diplomata, claro, mas ele é um dos grandes pacificadores que a gente teve, né? Ele que conseguiu a independência do Timor-Leste. Então, assim, é um cara, é um brasileiro em que a gente pode muito se espelhar, muito, 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 porque é um gênio, né? Genial, assim, o poder que ele tinha de conseguir pacificar os conflitos existentes, tá? Então, ele era do Alto Comissariado da ONU, tá? Era um dos diplomatas ali. Na época, quem era o secretário-geral das Nações Unidas era o Ban Ki-moon, tá? Então, ele era muito amigo do Ban Ki-moon também, tá? Ou do Kofi. Ai, não lembro se era o Ban Ki-moon ou Kofi Annan. Não vou lembrar agora. Talvez seja o Kofi. Não lembro. Enfim. Então, os princípios da ONU são igualdade entre os membros, né? Os membros são os países. O que não é muito bem aplicado no Conselho de Segurança, porque o Conselho de Segurança é formado pelos 5 países que ganharam a Segunda Guerra Mundial. Então, eles são membros permanentes e inalteráveis, eles não podem sair. E, basicamente, são eles que mandam ali, tá? Se é levado um caso para a ONU e eles têm que votar sobre a intervenção em determinado país. E, sei lá, todos os integrantes, os 20 e tantos integrantes votam a favor, mas tem um veto de um dos integrantes ali, permanentes, do Conselho de Segurança, não tem intervenção, tá? Então, veja como é muito complicado, tá? Isso daí gera muitas críticas, inclusive hoje a doutrina moderna fala que tem que ser feita uma reformulação da ONU, que eles não têm que ter cadeira cativa na ONU, esses 5 integrantes ali, os 5 que ganharam a Segunda Guerra Mundial. Mas isso só aconteceria se os 5 quisessem, né, essa reformulação da ONU. Então, óbvio que isso não vai acontecer, né? É algo assim. Por isso que a credibilidade da ONU muitas vezes é posta em xeque por conta disso, tá? Até mesmo, né, às vezes uma intervenção dos Estados Unidos no Iraque. A ONU não permitiu essa intervenção. O secretário-geral, que é o presidente da ONU, presidente, o comandante-geral da ONU ali, ele não permitiu, o Conselho de Segurança não permitiu. Os Estados Unidos falou, foda-se, eu vou atacar do mesmo jeito, né? Então, assim, aí quem vai entrar em conflito com os Estados Unidos? Nenhum outro país entrou em conflito com ele por conta dessas violações. A única coisa que foi feita foram ali, na tentativa de denunciar as violações que estavam acontecendo, né? Nas intervenções, nas invasões. Então, assim, esse problema ele é meio generalizado, sabe? E daí, quando os Estados Unidos sempre foi o grande responsável também por bancar economicamente a estrutura organizacional da ONU, né? Nos últimos anos, o Trump falou, eu vou sair da ONU, eu não vou mais mandar dinheiro. E realmente, ele não mandou mais dinheiro, né? Então, a ONU hoje ela é bancada pela União Europeia, por alguns outros países, né? O Brasil, quando pode, manda dinheiro para a ONU. Então, assim, é bem complicado essa relação, tá? Então, voltando ali para os princípios, a boa-fé também é um dos princípios. O desempenho dos países deve ser pautado sempre na boa-fé, tá? Resolver de forma amigável, né, todos os conflitos, solução pacífica de controvérsias, então, princípio da não intervenção, e a regra geral é que para que não haja intervenção de um país em outro país. Para que isso ocorra, é preciso ter a aprovação de todos os países participantes e votar a favor, tá? Então, assim, nenhum país pode intervir hoje com a estrutura que a gente tem de resolução amigável, né, pacífica de conflitos aí em âmbito internacional, que é a ONU. Nenhum país pode intervir em outro país sem a autorização da ONU, tá? Então, isso hoje em âmbito internacional é regra, tá? É uma regra de pacificação, de diplomacia, tá? Para você intervir em um outro país, então, que nem eu falei o caso dos Estados Unidos no Iraque, você tem que ter autorização. Claro, os Estados Unidos cagou para isso. Agora, a gente, Brasil, intervir aí, que nem a Venezuela estavam querendo intervir na Venezuela com apoio dos Estados Unidos e o nosso presidente estava super apoiando isso, né? Então, assim,
Você vai se você tiver certeza que você não vai sofrer represália. Porque se você ficar hesitando e achar assim, tipo, vou, não vou, melhor não ir, tá? Melhor não intervir naquela economia, porque outros países podem ficar a favor daquela economia e daí a gente geraria uma terceira guerra mundial, tá? Então é isso que acontece. Esse é o reflexo de uma intervenção não autorizada, tá? Agora, a partir do momento em que é autorizada, aí assim, os outros países lavam as mãos e aquele país que quer intervir faz o que quiser, tá? Então, claro, o que quiser no sentido do possível e para não violar direitos humanos também, tá? As intervenções, elas têm que ser pensadas e contidas, tá? Então, os principais órgãos aí da ONU são a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social, Conselho de Tutela, Corte Internacional de Justiça, Secretariado e Assembleia Geral, tá? Então, quem conduz é o secretário-geral, né? Quem é o comandante aí da ONU, é o vulgo presidente da ONU. Vou até colocar em parênteses, porque não é um presidente, porque não é um sistema presidencialista, tá? Então, é o comandante da ONU, tá? É quem... Comandante. Acho que ficaria mais correto dizer comandante da ONU, tá? Então, para a eleição desse membro, né, desse comandante, todos precisam votar, e a votação é um quórum de 2/3 para assuntos relevantes, demais assuntos, maioria simples, tá? Na verdade, para escolha, todos os integrantes precisam votar. E para votação de assuntos, daí assuntos relevantes é 2/3 e a maioria simples para demais assuntos aí que podem ser... Deixa eu colocar aqui que ficou meio estranho, tá? Então, são eleitos os membros, né, do Conselho Econômico Social, Conselho de Tutela e dos membros não permanentes do Conselho de Segurança, aqueles não 5 lá da Segunda Guerra Mundial, eles são eleitos na Assembleia Geral, tá? O princípio é de igualdade de votos. O Conselho de Segurança possui os 5 países mais fortes a título militar, né? Que são os que ganharam a Segunda Guerra Mundial. E os permanentes, então, são a China, França, Rússia, e Reino Unido e Estados Unidos, tá? Período indeterminado e possuem direito ao veto. Então, o direito ao veto é aquele que eu falei. Se um deles não concordarem com uma determinada ação de outro país ou de uma ação da própria ONU, aquela ação não vai acontecer, tá? Os temporários, eles possuem direito ao voto também por período determinado. Curiosidade, o Brasil nunca integrou o Conselho de Segurança da ONU, tá? Ele vem galgando aí uma vaga há anos, porém o Brasil, ele é um dos menos contribuintes aí da ONU, né, financeiramente. Então isso acaba impactando sim para a escolha dele como um integrante do Conselho de Segurança. Lembrando que um integrante não permanente, tá? Lembrando que você integrar o Conselho de Segurança da ONU aí é algo muito importante, tá? Muito importante para o teu país economicamente, né? A nível de decisão, você passa a praticamente existir, né? Mas para isso a gente tem que ter aí um país plenamente potente, né? Um país economicamente potente, um país bem desenvolvido, e o nosso país, infelizmente, este ano voltou à estaca de país subdesenvolvido. Então, assim, isso gera um grande desconforto, né? Pelo menos para quem tem essa consciência, é um grande desconforto para a gente, sim, tá? Então, o presidente do Conselho de Segurança é rotativo, fica entre os 5, claro, né? E a função é manutenção da paz, segurança internacional, intervenção militar, é um órgão político para solução de controvérsias internacionais, tá? Então, gente, deixa eu ver aqui pra gente só focar um pouquinho no que é o sistema global. O sistema global, então, gente, da ONU, ela é
regida pela Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, tá? Hoje mudou o nome, claro, né? Antes era Declaração Universal dos Direitos do Homem, hoje a gente chama ela de Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Tem também o Estatuto da Corte Internacional de Justiça, que criou a Corte, tá? Que é um dos órgãos da ONU aí, né? Dos principais órgãos. Eu vou passar para vocês depois esse material aqui também, para vocês terem a minha dissertação de mestrado, tá bom? É para vocês lerem com mais especificidade, tem várias informações aqui, tá? Além da Declaração Universal, gente, então a gente tem aí os pactos de direitos humanos da ONU. Os pactos, então, é onde a gente vai ver a especificidade de cada direito humano nosso, tá? Então, a gente vai ter o Pacto de Direitos Civis, Pacto de Direitos Civis e Políticos, tá? Nele, então, a gente vai ver a possibilidade e a vigência ali de que todo Estado deve respeitar e garantir todos os direitos nele previstos, tá? Em favor de todo indivíduo que esteja em seu território sem qualquer tipo de discriminação. Por isso que depois desse pacto, a gente tem aí a nossa Constituição de 88 reconhecendo direitos aos estrangeiros natos, aos estrangeiros e aos brasileiros naturalizados, tá? Então, assim, não tem distinção entre eles, tá? Claro, alguma diferenciaçãozinha só na questão da extradição aí que a gente vai ter. Agora, uma vez que esse estrangeiro tá residindo no nosso país, não pode ter diferenciação dele, tá? Em questão de direitos, em questão de reconhecimento de direitos frente ao nosso Estado brasileiro, tá bom? A estrutura, ela tá, então, dividida aí do Pacto de Direitos Civis e Econômicos em 6 partes e 53 artigos, tá? A primeira parte, então, vai enunciar o direito de todos os povos de dispor livremente de suas riquezas e de seus recursos naturais, regula a autodeterminação, bem como o dever de todos os demais estados de respeitarem esse direito. A parte 2, então, é o do direito dos estados de respeitar os direitos previstos nela, tá? Sem discriminação, sendo até o imigrante irregular, ele é reconhecido como direito, tá? Como detentor de direitos, devendo ser respeitado. Então, isso que acontece aqui, às vezes, na nossa fronteira, de não deixar imigrantes entrarem, porque, claro, a partir do momento que você tem esse imigrante irregular no seu solo, você vai ter, o nosso país ao menos, né? A gente vai ter que garantir para ele todos os direitos essenciais, tá? Saúde, educação, tudo, tá bom? Então, essa é a nossa máxima, né? Não violar. Tá? Por isso que uma das alternativas agora é não deixar os migrantes ingressarem no nosso território. Isso mais até por conta da questão da pandemia, porque fora isso, os imigrantes sim, eles ingressam e aqui eles encontram refúgio, né? O nosso país, ele é um celeiro, né? Celeiro do mundo, tá? Parte 3, então, enuncia e especifica o rol de direitos protegidos. E aqui é legal, porque a gente vai falar do princípio da igualdade, que é essencial a todo ser humano. A gente vai falar da vedação ao retrocesso, que não se admite regressões com relação aos direitos fundamentais. Vedação à tortura, penas cruéis, tratamentos desumanos ou degradantes. Veja o reflexo disso aqui na nossa Constituição Federal, tá? A nossa Constituição é com base nisso, tá bom? Vedação à escravidão, princípio do livre acesso ao poder judiciário e direito de reunião. Esse aqui, a parte 5, o princípio de livre acesso ao poder judiciário, impactou fundamentalmente na criação da Lei 1060 de 80, que era a lei que previa a justiça gratuita, né, para o livre acesso ao poder judiciário, que depois foi incorporado aí no artigo 98 do CPC, tá? Então, esse é um dos exemplos aí do impacto do pacto na nossa legislação interna. Nós aderimos ao pacto, né, integramos o pacto, tá? Então, a parte 4, ela possui um cunho estrutural, tá? Em que se determinou a formação do Comitê de Direitos Humanos,
comitê com a função de fiscalizar as regras do pacto, né, do respeito ao pacto dos países que integram, sendo a primeira vez que é instituído no âmbito global uma forma de controle e fiscalização de violações de direitos humanos. O comitê, então, é formado por 18 peritos eleitos pelos estados partes, possui ainda outras atribuições fundamentais, tais como natureza conciliatória entre os países, e a natureza investigatória, tá? Então, esses comitês, gente, geralmente eles solicitam relatórios por meio da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, e cada país tem que emitir um relatório, né? Isso é feito, claro, pelo Itamaraty, tá? E é enviado para a ONU, daí pro PDICP, tá? Que é pro comitê, tá? Lá de direitos humanos, tá? Do pacto. Então, lá nesse relatório tem que falar a verdade, né? Tem que falar o que vem acontecendo, se os direitos vêm sendo respeitados ou não, tá? Engraçado que esses dias eu recebi um áudio aí do antigo presidente Lula falando que ele mentia nesses relatórios, tá? Então isso é muito grave, né? Imagine um presidente mentir nesses relatórios, tá? Então isso é muito triste. Mas, enfim, tá? Então a gente finaliza aqui a aula 2, gente, tá? O bloco 2 da aula 3, só para não ficar muito longo, tá? Eu já continuo daí no bloco seguinte, tá bom?